Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e na aula de hoje nós daremos sequência, às nossas aulas sobre o estudo do pronome pessoal. Essa é a terceira e última aula de uma sequência de 3 aulas, onde nós estudamos o pronome pessoal. Nós vimos que essas palavras são utilizadas para retomar, para substituir ou para acompanhar os substantivos. Nós vimos também que os pronomes, eles não possuem sentido próprio. O seu sentido vai depender da situação comunicativa. É, o seu sentido vai depender da posição que o participante da situação comunicativa ocupa. Se ele está ocupando a posição de falante, se ele for a pessoa que está falando, os pronomes que se referirão a ele serão os de primeira pessoa. Se ele for o ouvinte, os pronomes que se referirão a ele serão os de segunda pessoa. Mas se ele passar a ser o assunto do qual é falado na situação comunicativa, os pronomes que se referirão a ele serão os pronomes de terceira pessoa. Então, nós vimos também os pronomes do caso reto, os pronomes do caso oblíquo. Vimos que os pronomes do caso oblíquo se dividem em mais 2 categorias, que são os tônicos e os átonos. E hoje nós vamos dar sequência estudando um outro tipo de pronome pessoal, que são os pronomes de tratamento. Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos pronomes pessoais, estudando um outro tipo de pronome pessoal que nós ainda não vimos, que é o pronome de tratamento. Para dar início, vamos ler esse pequeno texto que vocês têm aí na folha que vocês receberam da atividade. E trata-se da transcrição da fala pronunciada em uma cerimônia do Senado de um jovem paraibano que participou do programa Jovem Senador. Esse programa ele seleciona jovens do ensino médio por meio de um concurso de redação para participar da rotina dos senadores em Brasília durante alguns dias. E durante uma oportunidade como essa, o jovem fez esse seguinte pronunciamento que nós vamos acompanhar em seguida. Peço que vocês deem atenção à leitura e acompanhem comigo. Senhoras e senhores, excelentíssimos jovens senadores e jovens senadoras, professores, diretores, eu gostaria de cumprimentar também a minha cidade, a cidade de Sertaneja, em especial o Colégio Estadual Cecília Meireles, que eu considero que é minha família. E eu gostaria de registrar também que o reconhecimento gera oportunidades para nós. E eu tenho certeza que o reconhecimento que nós estamos recebendo na tarde de hoje vai gerar, com certeza, muitas oportunidades no nosso futuro. E se nós estamos aqui, se dizem, eu tenho certeza disso, que nós somos o futuro da nação, que nós somos o futuro do nosso país. Então, nós podemos, já que estamos aqui, eu quero convocar vocês para juntos transformarmos e mudar, darmos oportunidade a nós mesmos de construirmos um futuro muito melhor para todos. Muito obrigado. Então, se vocês perceberam aqui como se trata da transcrição da fala desse jovem, o texto ele apresenta marcas de oralidade, como o repetitivo. Percebam que há também um desvio aqui da gramática normativa, quando ele utiliza a forma nós estamos, ao invés de nós estamos. O né também é uma marca da oralidade. Então, isso é comum, porque na oralidade, como se trata de uma interação face a face, não há muito tempo para o planejamento desse texto. Então, é comum que aconteçam essas marcas de que ele estava ali tentando encontrar as palavras adequadas para falar. Isso é muito comum em textos na oralidade. Mas vamos observar aqui algumas palavras que ele utilizou. Percebam que ele começa o texto dizendo senhoras e senhores, para se referir às pessoas que estavam presentes ali. Então, gente, esses termos aqui, senhoras e senhores,
são exemplos de pronomes de tratamento. E agora nós vamos estudar mais detalhadamente a utilização desses pronomes. As palavras senhoras e senhores usadas pelo jovem, assim como Vossa Majestade, Vossa Senhoria, entre outras expressões semelhantes, são empregadas quando se pretende tratar os interlocutores com respeito e distanciamento. Classificam-se como pronomes de tratamento. Então, gente, os pronomes de tratamento, eles são utilizados quando nós queremos tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas respeitosamente, ou então com um certo distanciamento, quando nós não temos um grau de intimidade com essa pessoa, quando nós temos um grau de intimidade menor com essas pessoas. Então, nós utilizamos esses pronomes, como senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, são exemplos de pronomes de tratamento, para nos dirigirmos às pessoas de modo respeitoso, ou então, quando nós não temos uma intimidade com essa pessoa, né? Quando nós não temos intimidade com alguém, nós não vamos usar o tu, por exemplo, ou você, né? Nós costumamos usar o senhor, ou senhora, dependendo de quem seja essa pessoa. Então, dependendo de quem seja essa pessoa, nós vamos utilizar um determinado pronome de tratamento. Vossa Excelência, forma usada para se dirigir a quem ocupa um cargo político, também é um pronome desse tipo, como eu falei para vocês. Ele não foi empregado no discurso do rapaz, mas aparece no adjetivo excelentíssimos, que acompanha a expressão jovens senadores e jovens senadoras. Então, o pronome correto para se referir a autoridades políticas é Vossa Excelência. Apesar do jovem não ter usado explicitamente o termo Vossa Excelência, quando ele disse excelentíssimos, né, esse adjetivo, ele já contempla esse pronome de tratamento. A palavra você, originada da expressão vossa mercê, também é um pronome de tratamento, mas perdeu com o passar do tempo esse caráter cerimonioso e formal. Atualmente, né, o você é a forma preferida dos falantes do português brasileiro para se referir à segunda pessoa do discurso. Estão lembrados qual é a segunda pessoa do discurso que nós vimos na aula anterior? A segunda pessoa do discurso é o tu, que é o nosso interlocutor, com quem nós falamos. Então, aqui no Brasil, a tendência dos falantes é utilizar muito mais o você para se referir à segunda pessoa do discurso do que o tu. Na região sul do Brasil, ainda é comum eles utilizarem o tu para se referir à segunda pessoa. Eles utilizam lá amplamente ainda. Aqui no Nordeste, nós utilizamos as duas formas, tanto o você quanto o tu para se referir à segunda pessoa do discurso. Mas aqui no Nordeste, nós temos uma particularidade que talvez no nosso caso, o você ele ainda preserve um tantinho assim de formalidade. Por quê? Porque o que se nota aqui no Nordeste é que quanto maior o grau de intimidade o falante tem com o seu interlocutor, a tendência a usar o tu é maior. E quando esse grau de formalidade ele vai diminuindo, né, a pessoa tende a utilizar mais o você. Por exemplo, quando nós nos referimos ao nosso irmão, por exemplo, que é uma pessoa que nós temos muita intimidade, raramente nós utilizamos o você, né? Eu, pessoalmente, para falar com a minha irmã, eu utilizo o tu, muito mais. Agora, para falar com um vizinho, talvez que nós não temos, assim, um grau de intimidade tão forte como um irmão, por exemplo, a gente utiliza mais o você, não é? Então, nós temos aqui essa particularidade no Nordeste. Mas isso não significa que seja um grau de formalidade que justifique ou que seja semelhante ao que nós utilizaríamos para nos referir a alguém que nós não temos intimidade nenhuma, como, por exemplo, o senhor ou senhora. No entanto, gente, embora o você, assim como os outros pronomes de tratamento, eles se refiram, na maioria dos casos, a um interlocutor, ou seja, a segunda pessoa, eles se comportam como pronomes de terceira pessoa.
Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Você é um atleta de futuro promissor. Perceba que eu digo você é e não você és. Mesma coisa com senhora aqui, ó. A senhora escreveu um livro admirável. Eu digo a senhora escreveu e não a senhora escrevestes. Mesma coisa com Vossa Excelência. Vossa Excelência gostaria de ver documentos agora? Também aqui a marca da terceira pessoa. Agora eu quero que vocês deem atenção ao quadrinho que tem aí abaixo da folha de vocês, que tem uma observação importante para a gente fazer. Ó, o pronome de tratamento vossa, como no caso de Vossa Excelência, ele é empregado quando nos dirigimos diretamente à pessoa, ou seja, quando nós estamos falando com a pessoa. Como no caso aqui, ó, Vossa Excelência gostaria de ver os documentos agora? Eu estou falando diretamente com a pessoa, nesse caso aqui com o político, eu estou falando diretamente com ele. Mas quando essa pessoa, ela é o assunto da conversa, eu uso o Sua Excelência para me referir a ela. Como, por exemplo, se eu dissesse assim, eu não estou falando diretamente com o político, eu estou falando com a secretária dele. Então, eu digo assim para ela, Sua Excelência gostaria de ver os documentos agora. Ou seja, percebam que a autoridade não é, nesse momento, o meu interlocutor. Eu estou falando com outra pessoa e ele agora é o assunto do qual eu estou falando. Então, ao invés de dizer Vossa Excelência, eu digo Sua Excelência. Compreenderam? Então, gente, esse foi o assunto da nossa videoaula de hoje. Com isso, nós fechamos o assunto de pronome pessoal, certo? Na próxima aula, nós já teremos um novo conteúdo. Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.